Olá, eu sou o professor Luiz, eu sou coach financeiro e esse é o nosso curso de educação financeira, na nossa quarta aula, onde eu vou ensinar para vocês como aumentar a sua renda. Todo mundo tem a vontade de aumentar a renda. Não é impossível fazer isso, mas também não é fácil. E eu vou explicar nessa aula detalhadamente o que é necessário ser feito para que você possa ter condições de aumentar a sua renda. Para que a gente possa entender isso de uma forma didática, vamos considerar três níveis de profissionais. O profissional normal, aquele que se submete a aceitar aquilo que o salário do mercado pode lhe pagar. É aquele que está na média, um funcionário mediano, um profissional mediano. É aquele que tem que aceitar o salário da categoria, ou aquele que aceita aquilo que as empresas querem pagar. Muitas pessoas, chegando nesse nível de profissional, elas já estão satisfeitas. Mas eu não estou falando para essas pessoas, eu estou falando para aquelas pessoas que querem crescer, que querem dar um passo maior, que querem em direção à prosperidade financeira. E a prosperidade financeira, ela tem uma relação muito próxima de quanto você ganha, de qual é o valor da sua renda. O segundo nível de profissional são os especialistas. As pesquisas demonstram que o especialista ganha 2 vezes mais do que um profissional normal. Então, um especialista, você pode fazer uma pós-graduação numa determinada área e tornar-se então um especialista naquilo dali. Ou fazer um curso técnico numa determinada área e tornar-se um especialista naquela área. Então, o especialista, em média, ganha 2 vezes mais que um profissional normal no mercado. Mas eu quero falar da terceira categoria. Eu quero fazer com que você aumente sua renda de uma forma muito maior do que um especialista. Eu vou falar do perito. O perito é um profissional que, em média, ganha 20 vezes mais do que um profissional normal. Então, o perito é uma pessoa que é raridade, não tem perito para todos os cantos, em todas as áreas. Segundo, é um profissional que estuda muito, que se dedica muito a aprender. E terceiro, é um profissional que resolve o problema dos seus clientes. Pronto, o casamento dessas três coisas vai fazer com que você tenha um aumento de renda. Nessa aula, nós vamos falar sobre o perito. Como é que é o nível de perícia? Existem 5 níveis de perícias. Nós vamos aprender agora cada um desses. Não se preocupe agora com o como. Se preocupe agora só com o quê? O que eu estou falando. Mas como vai fazer isso? Depois eu vou explicar. Se apegue apenas agora no quê? O primeiro nível de perícia é quando você é o melhor profissional na função que você exerce na empresa que você trabalha. É o melhor profissional da empresa. Por você ser o melhor profissional da empresa, você começa a se destacar. Por ser o melhor profissional da empresa, você começa então a ter um nível salarial um pouco melhor. E aí você se encontra no primeiro nível de perito. Para você se tornar o melhor profissional da sua empresa, você tem que estudar mais do que as outras pessoas. Você tem que aprender mais do que as outras pessoas. E nos limites da sua empresa, você torna-se então uma raridade. Então, a primeira coisa, na minha empresa, tem pessoas melhores do que eu preciso me tornar pessoas melhores do que elas. Eu preciso me tornar profissionalmente melhores. O que eu preciso de fazer para se tornar melhor? Depois eu vou explicar. Mas se você não é na sua empresa o melhor profissional, então você ainda não atingiu o perito do nível 1. Ou você é um profissional normal, ou você é um especialista. Para se tornar um perito, seja o melhor da sua empresa. Quando você começar a fazer um ótimo trabalho e ser o melhor da sua empresa, outras empresas vão começar a conhecer o seu nome. E eles vão em busca de você. E aí você passa a ser reconhecido na cidade. Então as empresas que tem na cidade já sabem que você é o melhor profissional de determinada empresa. E aí outras empresas vão começar a te procurar. É aí que você passa então a ser um perito de nível 2. Não é sair de uma empresa aí para outra, porque se você sair de uma empresa aí para outra, você vai ser naquela empresa o melhor da empresa, você vai continuar perito de nível 1, mesmo que você tenha um aumento de salário. Mas quando você começa a, em vez de trabalhar em uma empresa exclusivamente, você começar a prestar serviço para várias empresas da sua cidade, você começa então a se tornar um perito de nível 2. Vai aumentar a sua renda, porque você vai passar a ganhar mais. Você sabe mais, torna-se exclusivo e você está resolvendo os problemas dos clientes da sua cidade que porventura começar a aparecer. Mas se você chegar nesse nível, você quiser melhorar mais ainda o seu nível, é quando você começa então a ser reconhecido no estado. Outros municípios do estado começam a demandar o seu serviço, outros municípios do estado começam a demandar o seu conhecimento, e aí com certeza então você vai começar então a ganhar mais, a ter um maior aumento de renda.
porque você vai atender não somente as pessoas da sua cidade, mas atender também pessoas de outras cidades. E com isso você vai ter um aumento de renda. Tem muitas pessoas, meus clientes, que chegam nesse nível e para ele já está muito bom. Ele já tem um rendimento muito melhor do que ele tinha quando ele trabalhava numa empresa. Mas se você quiser prosseguir e passar para o nível de nível 4, é quando você começa a ser reconhecido nacionalmente. Aí a sua renda cresce de uma forma fabulosa. Então você em outros estados começam a demandar o seu serviço. Em outros estados diferentes de onde você mora começam a te chamar para que você vá lá para resolver os problemas desses clientes. Mas você ainda é bastante ganancioso, você quer crescer mais, você quer ter rendimentos maiores, você tem toda uma estrutura já montada para esse aumento de crescimento, e aí é quando você começa a se tornar um profissional reconhecido internacionalmente. Pronto, você chegou no nível 5. Você agora vai prestar serviço para outros países. Com certeza o aumento de rendimento vai acontecer. Você vai começar a receber em moeda estrangeira, você vai ser reconhecido em outros lugares, vai ser chamado para dar palestra, vai ser chamado para fazer simpósio, workshop, ou seja, você começa então a adquirir outras receitas, outras rendas que você nem imaginava ter anteriormente. Então existem 5 níveis de perícia. Primeiro, você ser o melhor da sua empresa. Não adianta você pular etapas. Se dedique agora a ser o melhor da sua empresa. Ah, professor, mas agora eu já sou o melhor da minha empresa. Não confunda ser o melhor e ser o único. Você às vezes está confundindo porque você é o único. A empresa só tem você. Eu estou falando em você ser o melhor. O que é o melhor da sua empresa? É o melhor a ponto que outras empresas passam a conhecer o seu nome e passam a querer você trabalhando nas empresas, nessas outras empresas. Então você passa então do nível 1 para o nível 2. Presta serviço para mais de uma empresa. Aí você é conhecido localmente, na sua cidade. Nível 3 é quando você passa a ser reconhecido no estado. E nível 4 passa a ser reconhecido nacional. E nível 5 internacional. Pronto, você aí começou então a ter um rendimento muito maior. Mas professor, você falou que ia me explicar como fazer isso. E eu vou explicar como é que é. Primeiro, uma verdade absoluta. Nenhum perito se torna perito de um dia para o outro. Nenhum perito se torna perito por questão de sorte ou por coincidência. Não. Qualquer nível de perícia é meritocracia, é puro mérito. É autorresponsabilidade. Lembra da autorresponsabilidade? Ser perito é você fazer por merecer. E eu vou te explicar agora como que você vai fazer isso daí. Bom, a primeira coisa é o seguinte, você tem que procurar alguém da área que você quer ser um perito e seguir os caminhos que essa pessoa seguiu. Entender como que ela chegou onde ela chegou. E já que você já sabe como ela passou por isso tudo, você pode fazer pontes, você pode fazer melhor do que ela. Vou dar um exemplo. Esse livro que está aí é o maior vendedor do mundo. Quem escreveu esse livro foi Og Mandino, um indiano. Ele é classificado como o melhor vendedor do mundo. Então, se eu sou um vendedor e quero ser o melhor vendedor do mundo, eu tenho obrigatoriamente ler esse livro. Eu preciso entender como que ele pensa, eu preciso entender como que ele faz, para que eu possa ir na direção de ser o melhor vendedor. Se você é da área jurídica, você quer ser o melhor advogado na área tributária, quem é o melhor advogado na área tributária? O que ele já escreveu? O que ele já falou? Quais são os artigos que ele já publicou? Corra atrás disso. Leia, entre na mente dessa pessoa e comece então a se comportar igual a ele. E aí você vai na direção de ser o melhor naquela área. Ah, eu gosto mais da área trabalhista. Quem é o melhor na área trabalhista? Quem é o melhor nacionalmente na área trabalhista? Quem é o melhor no seu estado na área trabalhista? Quem é o melhor no seu município na área trabalhista? Procure essa pessoa. Quando eu falo procurar, se você tiver condições de conversar com ele, melhor ainda, mas comece a ler o que ele já escreveu. Porque essas pessoas que começam a melhorar o seu nível, ele começa a ter destaque. Como eu já falei, no local, estadual, nacional, ele começa a ser convidado para participar de eventos. Vá nesses eventos, comece a entender como que essa pessoa trabalha a sua mente para você se tornar um igual a ela. Agora eu vou explicar como. Eu expliquei o quê? Como é que você se torna um perito? Não é fácil, mas não é impossível. Você pode se tornar. A primeira coisa que você tem que entender é que a unidade básica para se tornar um perito é chamado de microciclos de 9 horas diárias. Olha só,
Como é que eu me torno um perito? São microciclos de 9 horas diárias. A composição desses microciclos é feita da seguinte forma: 9 horas, aonde 1 hora é para você estudar, é estudo aplicado à profissão que você escolheu. E 8 horas de trabalho prático na sua profissão. Então o que você vai fazer? Como eu falei que para você ganhar mais, você tem que aprender mais. A cada dia você aprende em 1 hora alguma coisa e depois você aplica na sua profissão. Mas é para você aprender sempre alguma coisa a mais. Não é para estudar aquilo que você já sabe, porque aquilo que você já sabe já te levou onde você está. E aí você precisa aplicar o que você aprendeu. É aí que a gente diferencia o conceito de conhecimento e sabedoria. Conhecimento, tudo que você está vendo aqui atrás nesses livros é conhecimento. Eu posso ter lido tudo isso, mas nunca ter aplicado nada. Eu tenho conhecimento. Sabedoria é aplicar. Então tem muitas pessoas que têm sabedoria sem nunca ter estudado, porque ela aplica o que ela aprendeu. Então, para se tornar um perito, você tem que ter essa prática do microciclo. Eu estudo 1 hora, aprendo alguma coisa e nas 8 horas eu vou aplicar aquilo que eu aprendi. Amanhã eu estudo uma outra coisa, aprendo uma outra coisa e vou aplicar aquilo que eu já aprendi. Na medida que você vai fazendo isso, com o passar do tempo, você vai se tornando então um perito. Então lembre o seguinte, para você se tornar um perito, a primeira coisa é saber mais do que você já sabe. É você estudar mais e adquirir mais conhecimento. E aí, algumas pesquisas feitas na área de neurociência descobriram o seguinte: o nível de perícia se dá na quantidade de tempo necessário nesse microciclo. Um perito de nível 1, ele tem que ter, em média, 1000 horas de microciclo. Ele tem que se dedicar 1000 horas estudando, 1000 horas estudando e mais 8 horas aplicando. Se você estudar 1 hora por dia, você vai conseguir isso em 1000 dias. Em 1000 dias vai dar mais ou menos 3 anos e alguma coisa. Então repare o seguinte, para você se tornar um perito de nível 1, no mínimo 3 anos e meio aí para você chegar nesse nível. Estudando 1 hora por dia. Mas professor, e se eu estudar 2, 3 horas por dia? Conhecimento e sabedoria é como se você inspirasse e expirasse. Então eu expiro, adquiro o oxigênio, então eu preciso ter um tempo depois de expirar e depois expirar novamente. Se você pegar e estudar 3, 4, 5 horas por dia, você vai encher e você não vai conseguir respirar depois. Tem que ser pausadamente. Eu adquiro um conhecimento e transformo ele numa sabedoria. Depois eu adquiro outro conhecimento e eu transformo em outra sabedoria. Então olha só, eu estou dizendo para você agora o como. Não é impossível, mas também não é fácil. Então eu tenho que saber muito bem aonde eu quero chegar, qual o nível de perícia que eu quero chegar, sabendo que para você chegar a nível de perícia nível 1, no mínimo 1000 horas. Nível 2, no mínimo 2000 horas. Então nível 2 você vai ter aí 7 anos para você chegar a nível 2. Ser o melhor da sua cidade. E isso se dedicando a aprender uma coisa e aplicar o que você aprendeu em forma de sabedoria. Para você chegar ao nível 5, são 5000 horas. Então é muito tempo que você precisa se dedicar, precisa estudar, precisa aprender, precisa adquirir mais conhecimento. Sem adquirir conhecimento, esquece, não aumenta a renda. Isso é muito claro. As pessoas chegam para mim, nos meus clientes de coach, eu preciso aumentar a minha renda. Sim, aprenda mais, estuda mais. Mas não é estudar simplesmente por estudar. Adquira conhecimento e transforme esse conhecimento em sabedoria. Aplique o que você estudou. Então a dica está aí. Qual o nível de perícia que você quer chegar? Imagine quem são os melhores nessa área, nesse nível. Estude tudo que essas pessoas estudaram, estude mais coisas, se dedique a estudar e aplicar aquilo dali. Aos poucos você vai melhorando, aos poucos você vai crescendo. Então não é difícil, mas você tem que se dedicar a isso daí. O mais importante que a velocidade é a direção. Então a direção é muito importante. Primeiro eu preciso entender aonde eu quero chegar, em qual nível eu quero chegar de expertise, qual nível de perito eu quero chegar. Eu quero traçar um plano para chegar até lá. Eu preciso saber quais são as coisas que quem já está lá estudou para que eu possa estudar também. Eu tenho que ter um planejamento de estudar e uma forma de aplicar o que eu estudei. Então não adianta se atropelar, querer estudar tudo de uma vez só, fazer 2, 3 horas no dia de
de aprendizagem, querer aplicar tudo, não. Você vai atropelar as coisas. Você precisa entender que o mais importante é a direção do que a velocidade. Não adianta você ir rápido na direção errada. É melhor você saber onde você quer chegar, qual a direção que você quer chegar, se dedicar a isso daí e na hora que você começar a pegar gosto por isso daí, você vai na direção muito mais, você vai numa velocidade muito mais rápida, mas você vai na direção certa. Nunca esqueça isso. Primeiro eu preciso saber qual a direção que eu preciso ir e depois eu vou determinar a minha velocidade. Foque naquilo que você é bom. Não adianta você focar naquilo que você não é bom, porque você vai perder muito tempo e você não vai na direção correta. Ah, eu quero escolher direito tributário, porque direito tributário é uma coisa que eu sei que as pessoas ganham muito dinheiro. Mas você não é muito bom naquilo. Você não adquire aquilo com facilidade. Você não absorve aquele conhecimento com muita facilidade. O seu sabotador do cérebro começa a dizer para você: isso é muito difícil, é muito complicado, você tem que estudar muito, e aí você desiste daquilo dali. Você tem que focar naquilo que você é bom. Então qual é a área da sua vida que você tem uma habilidade ou um conhecimento melhor ou uma prática melhor sobre aquilo dali? Se dedica a isso daí. Muitas pessoas perdem tempo na sua vida se dedicando numa coisa que ela gostaria, mas que ela não é boa. Se dedique naquilo que você é bom. Ah, professor, eu ainda não descobri o que eu sou bom. Aí você tem que experimentar várias coisas. Você vai perder um tempo com isso daí. Mas quando você se encontrar em uma, é como se fosse você é uma sementinha que precisa encontrar um terreno fértil. Quando você encontrar esse terreno fértil, pronto, você vai crescer e você vai ter uma prosperidade muito melhor, profissional, pessoal, financeira. Então foque naquilo que você é bom. Bom, essa foi a nossa quarta aula do nosso curso de Educação Financeira. Eu te ensinei como que você precisa aumentar a sua renda se tornando um perito, um experto. E mostrei para você o que você precisa de fazer, se dedicar 1 hora por dia a aprender uma coisa nova e às 8 horas depois você aplicar aquilo em forma de sabedoria. E quando você alcançar 1000 horas de aprendizagem, você vai se tornar então um perito de nível 1. Isso se dá 3 anos e meio mais ou menos. E aí você vai cada vez mais subindo de nível, até você encontrar o local que você gostaria de chegar. E você precisa descobrir quem é que já chegou lá e tentar entender como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa age, lendo o que ela já escreveu, indo nos eventos que ela está presente, nas palestras que ela estiver, e começar a entender o caminho para você chegar lá. Lembrando que a direção é mais importante que a velocidade. Bom, espero que tenha sido útil e que agora só depende exclusivamente de você. Pode começar. Até a próxima, porque o melhor ainda está por vir.